Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Todos nós sabemos que o mês de junho é um mês muito famoso, não só na cultura popular, mas também nas tradições da igreja. E nós temos 3 santos que celebramos no mês de junho. Deixa eu ver se você se lembra, se você sabe quais são. O primeiro santo que nós celebramos no mês de junho e que deu para esse mês essa tradição de ser o mês das festas juninas, o mês das fogueiras, da bandeira, das barraquinhas. O primeiro santo que deu a esse mês o nome de festa junina, ele é celebrado no dia 13 de junho. Qual o nome dele? Santo Antônio. Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. E para as encalhadas, o casamenteiro. Santo Antônio é o primeiro santo que nós celebramos no mês de junho. Depois nós temos o segundo santo, celebrado no dia 24. Qual o nome dele? São João. São João. Qual São João é esse? O Batista ou o Evangelista? São João Batista. E nós temos no dia 29 o terceiro santo. Qual o nome dele? São Pedro. São Pedro. Esses 3 são os santos do mês de junho, os santos responsáveis por esse mês ser considerado o mês das festas juninas. São Pedro, ele é celebrado no dia 29 de junho. No mundo inteiro. Aqui no Brasil também deveria ser. Porém, a CNBB determinou que algumas solenidades, dentre elas essa solenidade do dia 29 de junho, quando elas caem num dia de semana, ao invés de celebrar na semana, essa solenidade é celebrada no primeiro domingo, após a data. Então, se eu não estiver enganado, parece que dia 29 caiu na quinta-feira. Na quinta-feira, a igreja no Brasil não celebrou São Pedro, deixou para celebrar nesse domingo. Mas olha, é importante a gente saber, no dia 29, para nós aqui no Brasil, hoje, dia 2 de julho, nós não celebramos apenas São Pedro, celebramos São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. Às vezes eu fico até com dó de São Paulo, porque todo mundo que vai celebrar só celebra São Pedro. Quando faz a bandeira, só faz a bandeira de São Pedro. Quando vai rezar o terço, só reza o terço para homenagear São Pedro. Deixa o pobrezinho do São Paulo de lado. Eu queria que você soubesse, você que faz festa no dia 29, você que gosta de rezar o terço no dia 29, você que gosta de comemorar, se comemora São Pedro e São Paulo, os dois. Mas o que nós comemoramos dos dois? O dia do nascimento, o dia da conversão ou o dia da morte? Quem acha que é nascimento, fala amém. Só uma pessoa, né? Quem acha que é o dia da conversão deles, fala amém. Número maior de pessoas. Quem acha que é o dia da morte, fala amém. A maioria acha que hoje nós estamos celebrando a morte. Eu te pergunto, nós católicos comemoramos a morte das pessoas? Ué, você imagina alguém morrer e você fazer festa? Oh, fulano morreu! Que beleza que fulano morreu! Vamos comemorar, pessoal! Vamos fazer festa! Morreu essa muquiça! É assim que a gente faz? Mas eu te pergunto, o que nós estamos celebrando nesse dia em relação a esses dois? É o nascimento, a conversão ou a morte? A conversão.
A morte. É a morte. Nós estamos hoje, olha que loucura, comemorando a morte de São Pedro e São Paulo. Aí você fala, misericórdia, padre. Eu não quero comemorar a morte de ninguém. Deixa eu te falar. Sabe por que nós católicos comemoramos a morte dos santos? Aliás, deixa eu te falar outra coisa. Sabia que um santo para a Igreja Católica, ele é comemorado, ele é celebrado no dia da sua morte? Quer ver? Quem aqui é devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus? Fala amém. Quem sabe qual é o dia de Santa Teresinha? 1º de outubro. Sabe por que Santa Teresinha é celebrada no dia 1º de outubro? Porque foi no dia 1º de outubro que ela morreu. Quem aqui é devoto de São Francisco de Assis? Fala amém. São Francisco de Assis é celebrado que dia? 4 de outubro. Por que São Francisco de Assis é celebrado no dia 4 de outubro? Foi o dia que ele morreu. Santa Rita de Cássia, quem aqui é devoto, diga amém. Qual que é o dia de Santa Rita de Cássia? 22 de maio. Por que Santa Rita de Cássia é celebrada nesse dia? Foi no dia que ela nasceu? Foi no dia que ela morreu. Está entendendo? Para a igreja, o dia de um santo é o dia que ele morreu. Aí você diz, padre, que loucura. Quer dizer então que a igreja celebra a morte dos santos? Quer dizer que nós estamos aqui hoje para celebrar o dia que São Pedro morreu, o dia que São Paulo morreu? Isso mesmo, nós estamos celebrando o dia que eles morreram. Mas por que, padre? Porque para a igreja, o dia da nossa morte é o dia da nossa entrada no céu. O dia da nossa morte para o mundo é o dia do nosso nascimento. Por isso a igreja celebra, não que a pessoa morreu, mas que a pessoa entrou no céu. Celebrar a morte de uma pessoa nunca é recomendável. Aliás, nada que nós celebramos deve estar atrelado a coisa ruim. Eu até recomendo a você, não celebre coisas ruins na vida dos outros. Sabe por quê? Quando você celebra uma coisa ruim que aconteceu na vida do outro, aquilo acontece também na sua vida. Se você celebrou o dia que o seu vizinho que te persegue bateu o carro, se você celebrou o dia que aquela mulher que sente inveja de você foi mandada embora do serviço, se você celebrou o dia que o seu cunhado que te pediu dinheiro emprestado não pagou, deixou uma dívida enorme para você pagar, o dia que o seu cunhado perdeu o serviço, ficou desempregado, se você celebrar isso, você vai dar motivo para acontecer coisas piores com você. Então nós não podemos celebrar coisas ruins, nem a morte de. Então a igreja não está celebrando a morte. A igreja está celebrando a entrada desses dois homens no céu. Só que a entrada no céu coincide com o dia da morte. Por isso, então, é no dia. Estamos celebrando o martírio de São Pedro e São Paulo. Quando eu falo martírio, você entende o quê? Se eu falar assim, fulano morreu por martírio, você entende que morreu como? Foi assassinado. Como diz Dona Maria, morreu de morte matada. O martírio é isso, é morrer de morte matada.
Se a pessoa estava lá em casa, caiu e morreu, não é martírio. Para ser martírio, alguém tem que matar, alguém tem que assassinar. E aí você imagina como a gente seria cruel se a gente estivesse aqui celebrando o assassinato de Pedro e Paulo. Nós não estamos celebrando o assassinato, nós não estamos celebrando a morte em si, estamos celebrando algo de bom que aconteceu na vida deles, a entrada de Pedro e Paulo no reino de Deus, a entrada deles no céu. Amém? Amém. Mas me fala uma coisa. Na sua opinião, Pedro e Paulo morreram no mesmo dia? Sim. Porque nós estamos celebrando hoje o dia em que os dois morreram. Mas eles morreram, os dois, no mesmo dia, ao mesmo tempo, na mesma hora, eles morreram juntos? Resposta: não. Não existe um registro assim histórico concreto, mas o que os estudiosos dizem é: Pedro morreu em 67, Paulo morreu em 69. Então, existe uma distância de mais ou menos 2 anos da morte de um para o outro. Há quem diz, inclusive, que eles não morreram no mesmo dia do mês e nem no mesmo mês. E aí você pergunta, então por que eles são celebrados no mesmo dia? Para ficar parecendo que os dois morreram juntos. Porque começou a surgir na igreja uma conversa sobre qual dos dois seria maior, Pedro ou Paulo. Alguns diziam assim, Pedro é maior do que Paulo. Porque foi para Pedro que Jesus entregou a chave da igreja. Pedro foi o chefe dos apóstolos. Pedro foi o primeiro que Jesus chamou. Pedro foi aquele que coordenava todas as atividades. Pedro foi aquele que depois assumiu a liderança dos apóstolos. Outros diziam, não. Pedro, ele ficou com a chave da igreja, mas quem abriu as portas da igreja foi Paulo. Foi Paulo que levou o evangelho para os pagãos, foi Paulo que fez com que o evangelho espalhasse. Se não fosse Paulo, o evangelho não teria chegado aqui no Brasil. Se não fosse Paulo, não teria igreja católica no Brasil, não teria igreja católica no mundo inteiro. Se hoje nós podemos dizer que nós somos católicos, pergunta que eu faço para você, valendo uma graça. O que significa a palavra católico? Quem falou? Alguém aqui falou? Alguém? Universal. Vamos dar uma salva de palmas para essa nossa irmã aqui, é? Como você chama? Sayonara. Olha o nome. Sayonara já é nome de gente diferente. Depois você procura São Pedro e fala para ele qual é a graça que você quer. Tá bom? Pessoal, católico significa o quê? Universal. Em que sentido? É a igreja universal do reino de Deus, padre? Não. É no sentido que a igreja católica está em todo lugar, todo país, toda cidade, todo estado, todo lugar tem igreja católica. E por que tem igreja católica em todo lugar? Por causa de Paulo. Teve um dia que eu falei, e Dona Maria não gostou, não. Nem sei se eu falo de novo, porque briga comigo. Eu falei assim, do ponto de vista da expansão da igreja, do ponto de vista de fazer a igreja crescer, de levar a igreja para outros lugares, Paulo foi mais importante do que Nossa Senhora. Dona Maria falou, não concordo. Eu falei, mas é verdade. Do ponto de vista de levar a igreja para outros lugares, de fazer o cristianismo espalhar, Paulo foi mais importante do que Pedro. Mas Pedro foi mais importante do que Paulo no sentido de dar uma característica, de dar uma identidade para a igreja. Então, durante muito tempo, eles ficavam brigando. Quem é maior? É Pedro ou é Paulo? É Pedro ou é Paulo? A igreja falou, vamos encerrar essa conversa?
vamos colocar os dois para ser celebrados no mesmo dia. E ao invés de desunir, nós vamos unir. Ao invés de dividir, nós vamos conciliar e mostrar para a igreja, Pedro e Paulo têm a mesma importância. São as duas colunas da Igreja Católica. Uma salva de palmas para eles. Não era essa a minha intenção, eu queria fazer uma homilia mais espiritual, assim, mas nós estamos em uma linha mais pastoral, então vamos nessa linha. Parece que para hoje é isso que o Espírito Santo está nos conduzindo. Eu disse para você que hoje nós estamos celebrando o martírio de Pedro e Paulo, amém? Amém. Nós estamos celebrando hoje, então, o dia que eles foram mortos como? Assassinados. Como foi que Pedro e Paulo foram assassinados? Foi do mesmo jeito? Pedro foi assassinado de um jeito, Paulo foi assassinado do outro. Como é que Pedro foi assassinado? Pedro foi crucificado. Crucificado significa pregado na cruz. Pedro morreu como? Eles pregaram Pedro na cruz do mesmo jeito que pregaram Jesus. Mas Pedro teve uma diferença. Ele foi crucificado como? Cabeça para baixo. E alguém disse assim: por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Foi ele que escolheu. Quando falaram para Pedro: Pedro, você vai ser crucificado. Pedro sorriu e falou: que bonito. Eu vou morrer do mesmo jeito, meu Senhor. Mas eu não sou digno de morrer como ele. Eu quero pedir um favor para vocês. Já que vocês vão me crucificar, já que vocês vão me dar a honra de morrer do mesmo jeito que o meu Senhor, o amor da minha vida, eu queria pedir para vocês um favor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E alguém perguntou para Pedro: por que você quer ser crucificado de cabeça para baixo? Pedro disse: porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. E outra coisa, Jesus foi crucificado de cabeça para cima, para mostrar que ele veio do céu, por isso a cabeça para cima, para salvar a humanidade, para cumprir uma missão na terra, por isso os pés para baixo. Eu não posso morrer como ele, porque eu não venho do céu, eu venho da terra. Então a minha cabeça tem que estar para baixo, mostrando que é da terra que eu vim. E os meus pés têm que estar para cima para mostrar que a minha missão, ela começa na terra e se concretiza no céu. Lindo isso ou não? Então dá uma salva de palmas para São Pedro. E assim morreu Pedro, crucificado, pregado numa cruz de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo morreu crucificado, sim ou não? Ele morreu como? Degolado. Ô padre, degolado é o quê? Cortar a garganta. Sabe quando Dona Maria vai fazer o frango do domingo? Ela pega o próprizinho do frango, tira as peninhas do pescocinho dele e faz com o frango igual fizeram com Pedro. Degola o frango. Com Paulo, degola o frango. Todas as vezes que você for degolar o frango, lembra do apóstolo Paulo. Aí não vai ter mais frango no domingo, né? O apóstolo Paulo cortaram a cabeça dele. Cortaram a cabeça dele. O corpo foi separado da cabeça e os estudiosos, os livros que relatam sobre isso falam que foi uma coisa muito estranha,
porque eles cortaram a cabeça de Paulo num lugar que ela era mais alto. E aí, na hora que cortaram a cabeça de Paulo, eles passaram a espada com tanta força que o corpo caiu para frente, a cabeça caiu para trás e tinha uma escadinha, a cabeça saiu rolando escada por escada. Caiu no rio e sumiu. A cabeça do apóstolo Paulo desapareceu. Assim morreram os 2 homens mais importantes. Depois, é claro, de Jesus. Depois, é claro, da importância simbólica de São José. 2 homens mais importantes. Se você for olhar para a realidade do mundo de hoje e falar assim, ó Padre, se eles 2 terminaram assim, nós podemos então dizer que eles não foram bem-sucedidos não, né, Padre? Porque dizem que a maneira como a gente morre define a vida que a gente teve. Então, Paulo e Pedro deixaram esse mundo como 2 pessoas, como 2 criminosos, como 2 bandidos, como 2 pessoas até detestáveis. Eu digo para você, é exatamente. Paulo e Pedro, eles tomaram a decisão de viver nesse mundo como Jesus, e eles decidiram que eles queriam imitar Jesus de tal maneira que até na hora de morrer, a morte deles lembrasse a morte de Jesus. Então, se para muitos a morte de Pedro e Paulo é uma vergonha, é uma humilhação, no céu, a morte de Pedro e Paulo é motivo de honra, de glória, e eu posso dizer para você, hoje o céu está em festa, porque até agora não passou na terra um homem que tivesse uma fé tão grande como Paulo, uma fé tão grande como Pedro. Eu sou capaz de dizer para você, Pedro e Paulo morreram desse jeito, não por descuido. Pedro e Paulo morreram desse jeito por amar demais Jesus. O amor de Pedro e Paulo estava tão além do amor que você e eu temos, porque o nosso amor por Jesus é um amor de gostar, é um amor de se sentir bem, é um amor de querer estar perto, é um amor de entender que Jesus nos ama. O amor que nós temos por Jesus ainda é um amor muito pequeno, muito limitado, muito fraquinho. O amor de Pedro e Paulo era tão grande que eles não queriam só amar Jesus, eles queriam sofrer por Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer, quem me dera se eu tivesse a honra de ser assassinado por causa de Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo amava tanto Jesus, ele amava tanto, que é como se a identidade dele tivesse sumido. Paulo só trazia na boca Jesus. O olhar de Paulo era o olhar de Cristo, o jeito de Paulo era o jeito de Cristo. Ele amava tanto Jesus que Jesus passou a viver nele. Ele era um outro Cristo, daí o nome cristão. Quem é cristão? São as pessoas que querem viver no mundo como se fossem Jesus. Então, o convite que a igreja hoje nos faz é de dar um passo a mais no amor a Jesus Cristo. Amar Jesus não por causa da graça que Ele pode te dar. Amar Jesus não por causa do céu que Ele te prometeu. Amar Jesus não porque o demônio está correndo atrás de você. Amar Jesus não porque você tem medo de ir para o inferno. Amar Jesus porque Ele sofreu por nós
Amar Jesus porque você deseja sofrer. Há quem diz, meu irmão, que a maior prova do amor é o sofrimento. Quando é que você sabe que você ama alguém? É quando você é capaz de sofrer por aquela pessoa e continuar amando. Por que nós dizemos que uma mãe ama o filho? Porque a mãe, ela sofre pelo filho e ela não para de amar. Quando é que nós dizemos que uma esposa ama o marido? É quando aquele casamento traz sofrimento para a esposa e mesmo assim ela continua firme na promessa que ela fez a Deus. Quando é que nós dizemos que você ama verdadeiramente Jesus? É quando você começa a sofrer por causa de Jesus. É quando as pessoas começam a maltratar você no seu serviço. É quando a sua família começa a humilhar você, zombar de você, chamar você de beata da igreja, beato da igreja. É quando as pessoas começam a perseguir você por causa da sua fé. É quando você vai para a igreja e dentro da igreja as pessoas fazem maldade com você. Você quer ajudar numa pastoral, você quer ajudar num movimento e o coordenador do movimento começa a bloquear seus caminhos, atrapalhar você de servir a Deus. E você pensa, eu podia ir embora dessa igreja. Eu podia largar a igreja católica, porque aqui dentro da igreja católica não me valorizam. Eu venho para a igreja, eu venho ajudar a igreja. Ninguém não dá nem bom dia para mim. Esses dias eu pedi o padre para me atender, o padre falou para mim que não tinha tempo para mim. O padre falou para mim que tinha coisa mais importante para fazer. Então, se a igreja católica está me trazendo sofrimento, eu abandono a igreja. Pedro e Paulo disseram o contrário. Se você ama Jesus Cristo, quanto mais você sofrer pela igreja, mais você deve continuar firme, porque o seu sofrimento é a prova do seu amor. Eu queria que você começasse a amar Jesus Cristo assim. Eu queria que você amadurecesse o seu amor por Jesus a tal ponto de dizer, olha, eu não importo se eu receber a graça ou não. Eu não importo se eu for curado desse câncer ou não. Eu não importo se eu conseguir essa vaga de emprego ou não. Eu não importo se o meu pai sair do hospital ou não. Se a minha mãe voltar viva do coma ou não. Eu não me importo. Porque para mim, o amor que eu tenho por Jesus não depende do que ele faz por mim ou deixou de fazer. O amor que eu tenho por Jesus é pelo fato dele ter morrido na cruz por mim. Eu estou disposto a sofrer por Jesus, a sofrer humilhação, a sofrer vergonha, a sofrer com as piadas, a sofrer com preconceito. Eu estou disposto. Eu vou dizer para você uma coisa, olha para mim. Jesus está procurando novos Pedros, novos Paulos no mundo de hoje. Jesus está percebendo que as pessoas hoje não querem sofrer por Ele, as pessoas querem apenas a graça, o milagre, a cura que Ele pode dar. Quando o sofrimento vem, todo mundo foge. Jesus mandou convidar você para entrar nesse grupo de cristãos que o amam a ponto de sofrer, que o amam a ponto, se precisar, de dar a sua vida. Que tal se você fizer como Pedro, fizer como Paulo e disser para Jesus, eis-me aqui, Senhor. Que tal se você fizer como Maria e disser, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que tal se você fizer como tantos santos, santas, homens e mulheres que deram sua vida por Jesus, tendo essa certeza, ainda que eu morra, não me afastarei de Cristo. Disser como Paulo,
Viver para mim é Cristo. Olha o que Paulo disse, pessoal. Vê se uma pessoa comum diz uma coisa dessa. Vê se a fé de Paulo era a fé de quem vai a uma missa no domingo e acha que está bom demais. Paulo disse, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Paulo disse assim, se eu viver nesse mundo eu estou feliz, mas se eu morrer eu vou ficar mais feliz ainda. Porque quando eu morrer eu poderei me encontrar com Cristo verdadeiramente. Essa é a fé que a igreja quer de você. Que você viva nesse mundo por Cristo. Quando chegar a sua hora, que você morra por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.